Capítulo 3. Definição de prosperidade no Antigo Testamento. Para uma compreensão mais clara, neste capítulo quero apresentar uma explicação mais exaustiva e detalhada do significado da palavra prosperidade. Lembrando que, se temos uma mente de Cristo e devemos renovar nossa mente até pensarmos como Cristo pensa, que é pensar de uma forma equilibrada, a melhor maneira é definirmos o que é prosperidade por meio das Escrituras. No entanto, esse entendimento é possível diante de uma análise da palavra prosperidade, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Vamos começar com uma definição básica da palavra, segundo o dicionário Priberan. Prosperidade significa característica ou condição daquilo que se torna ou se mantém próspero. Estado ou qualidade de próspero, situação próspera, ventura, felicidade. Já a palavra próspero significa favorável, propício, que tem bom êxito, afortunado, venturoso, feliz. Isso é o que socialmente acredita ser prosperidade, no âmbito geral. Porém, se a nossa base de fé e crença é a Bíblia, vejamos então por esse prisma. No Antigo Testamento, podemos encontrar 5 definições a respeito de prosperidade, que são elas. Primeira definição da palavra prosperidade, tessalé. Esta palavra significa pontualmente a prosperidade como fruto de uma vida bem-sucedida. No Antigo Testamento, a palavra hebraica mais comum e mais utilizada para descrever prosperidade é tessalé, isto é, ter sucesso, dar bom resultado, experimentar abundância e fecundidade. Agora, algumas aplicações dela. Gênesis capítulo 39, versículo 2 e 3 e o 23, na NAA. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. A primeira base que quero estabelecer a respeito do verdadeiro conceito de prosperidade bíblica é: a fonte da prosperidade é o Senhor. Observando o texto, é possível notar que é Deus quem fazia José prosperar, ou seja, o reconhecimento de prosperidade sobre a vida de José não estava atrelado à sua capacidade, nem à linguagem que ele descendia ou herança recebida, muito menos em sua diplomação ou currículo. A única base que trazia reconhecimento da prosperidade de José era que o Senhor estava com ele. A presença de Deus na vida de José era o que fazia da identidade dele um homem próspero. Aliás, quem olhava para José entendia que a prosperidade de José não era dele, mas sim pelo fato do Senhor estar presente em sua vida. O que quero afirmar com isso é que não tem como compreender se uma pessoa é próspera, biblicamente falando, se ela não tiver uma vida com Deus. Logo, viverão prosperidade bíblica somente aqueles que tiveram a experiência do novo nascimento. Prosperidade bíblica é o reconhecimento que o Senhor está com a pessoa. Se isso só é possível para aqueles que reconhecem Deus como Senhor da vida deles, porque o reconhecimento de prosperidade está relacionado à fonte da prosperidade, que é o Senhor. Observe mais uma vez nos versos 3 e 23, que tanto Potifar como o carcereiro reconheciam que o Senhor estava com José. Por isso, ambos podiam descansar e confiar em tudo que José realizava, pois sabiam que se Deus está com José, então seria bem-sucedido. Aqueles que já se entregaram para Jesus e são novas criaturas já possuem o básico para serem prósperos, isto é, o Senhor está com eles. Por isso, está evidente que prosperidade bíblica não está relacionada apenas com dinheiro. A maior base para você viver prosperidade bíblica é pertencer ao dono de todas as coisas, inclusive da sua vida. Outro exemplo que podemos pontuar será em 2 Crônicas, a história do rei Uzias, que nos revela algumas chaves sobre prosperidade bíblica. Vejamos, 2 Crônicas, capítulo 26, verso 5. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias,
que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Primeiramente, analisando o texto, é possível perceber que Uzias fazia o que o Senhor aprova. Outras versões dizem que Uzias fazia o que era reto diante dos olhos de Deus. Ou seja, a conduta do rei demonstrava e evidenciava a presença de Deus sobre sua vida e seu reinado. Ora, se a base da prosperidade bíblica é o reconhecimento que o Senhor está com a pessoa, naturalmente é Deus validando a conduta, as ações e o caráter desse indivíduo. Afinal, Deus nunca trará o respaldo dele e nem sua aprovação para aqueles que não estão dispostos a viver segundo seus preceitos e princípios. Querido leitor, entenda o que quero dizer. Existem padrões que são normais para o mundo, porém não são para nós. E inquestionavelmente não podemos nos acostumar com padrões que não são estabelecidos por Deus para a nossa vida. Se quero viver uma prosperidade cuja fonte é o Senhor, então preciso andar à altura dos princípios e valores que Ele estabeleceu. Ou seja, fazer aquilo que é reto diante de Deus. Não cometa o erro de comparar o ímpio e tudo o que ele possui com a sua vida e seus princípios. O reino de Deus é fundamentado em cima dos padrões e princípios divinos. E todas as vezes que você tentar alinhar a uma realidade fora do reino e tentar quebrar um princípio divino, Deus não permitirá o florescer, pois a expressão de amor de Deus sobre nós é que, de fato, dê ruim, para que possamos entender que não é o certo para nós, seus filhos. Quando der errado, não veja como punição de Deus sobre você, mas como expressão de amor sobre aqueles que pertencem ao reino de Deus. Ganhar dinheiro fazendo coisa errada não é prosperidade. Andar sobre os preceitos do reino é retidão, e retidão é uma realidade para quem quer a verdadeira prosperidade. Prosperidade não é definida por acúmulo de dinheiro na conta bancária, nem acúmulo de recursos, nem pelo número de propriedades que um indivíduo possui. Prosperidade bíblica é uma realidade relacionada ao reino de Deus, e somente quem pertence a esse reino pode usufruir disso. Precisamos ter uma vida de retidão em tudo aquilo que praticamos. Não há como viver um padrão de prosperidade que a Bíblia me ensina se não considerar o que a palavra me mostra. Precisamos permitir que Deus alinhe nosso caráter para que possamos de fato andar em retidão. Voltando ao texto, podemos notar que o verso 4 ainda nos informa que o rei Uzias aprendeu com seu pai Amazias. Observe, fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Ou seja, Amazias mostrou para seu filho a importância da conduta e retidão. Se quero que o Senhor seja evidenciado em minha vida, então preciso de uma conduta que o revele em tudo o que faço. Precisamos entender o que é princípio para Deus, saber o que é valorizado para Ele, entender o que é reto diante dele e entender qual é a conduta que revelará que o Senhor é por nós e é a nossa fonte. Em segundo lugar, Uzias fez o que era reto aos olhos do Senhor. E além disso, o verso 5 nos aponta que Uzias foi instruído no temor do Senhor. Observe, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Isso quer dizer que ele foi conduzido e orientado a viver de uma maneira reta e temente a Deus. Existem várias definições da palavra temor, porém, pontualmente falando, temor é você considerar com reverência a vontade de Deus. Para mim, a melhor definição de temor é a consciência da presença de Deus. Isso quer dizer que ter temor é agradar a Deus em minha forma de agir ciente da presença, consequentemente agindo de uma forma reta aos olhos do Senhor. Ter ciência da presença é entender que o Espírito Santo não está vigiando ou monitorando a distância, mas é saber que Ele está habitando dentro. Essa falta de ciência da presença, essa falta de temor hoje em dia é tão grande que se as pessoas entendessem que são templo do Espírito Santo, não iriam a lugares que o Espírito Santo não quer ir, não falariam coisas que o Espírito Santo não quer ouvir e não assistiriam ao que o Espírito Santo não quer assistir. A consciência dessa realidade muda sua forma de agir e sua conduta. Isso é temer a Deus. Finalmente, em terceiro lugar, o texto em questão, no verso 5, nos informa: enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. A palavra enquanto nos traz a ideia de durante.
Ou seja, enquanto buscou, Deus o fez prosperar. Isso é muito importante ressaltar, pois aqueles que buscam o Senhor têm uma margem de erro menor. Obviamente, não isenta o erro, mas diminui significativamente a margem. Quanto de nós já não entramos em negócios que acabaram se mostrando furados? Significa que é necessário uma busca contínua para entender a direção de Deus aos nossos negócios e situações da vida. Essa busca contínua gera temor contínuo, isto é, ciência contínua da presença de Deus em nossa vida. A busca insistente faz com que você reconheça a voz de Deus a ponto dela se tornar inconfundível. Resumindo, Uzias foi reto aos olhos do Senhor, instruído no temor do Senhor, e enquanto buscou a Deus, ele prosperou. A busca dava a direção certa. Logo, Uzias prosperava. Para concluir o significado desta palavra hebraica tessalé, vejamos também Salmos capítulo 1. Salmos 1, versos do 1 ao 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. No verso 1, é possível notar quem é a fonte que devemos consultar para obter resposta e sabedoria sobre as situações da vida. E essa pessoa não segue o conselho dos ímpios, mas a palavra de Deus. Infelizmente, muitos cristãos buscam orientação e conselho nos ímpios, sendo que deveriam buscar orientação diretamente ao Espírito Santo a respeito das direções para a vida. Ora, se quisermos respaldo de Deus em nossa vida, precisamos buscar direto na fonte, ou até mesmo em pessoas que bebam da mesma fonte que você. Podemos pedir conselhos para outras pessoas, contudo, precisamos saber pedir conselhos para pessoas que seguem os mesmos princípios do reino de Deus, têm o mesmo Deus e bebem da mesma fonte que você, a saber, Jesus. Também é importante dizer que a primeira definição e explicação da palavra prosperidade é a mais longa por ser a base mestra para as demais definições. As outras 4 definições são mais objetivas e pontuais. Vejamos os demais significados. Segunda definição da palavra prosperidade, raiá. A segunda definição da palavra prosperidade no Antigo Testamento é raiá, a prosperidade de uma vida longeva. Literalmente, a palavra viver ou permanecer vivo. Entretanto, em certo contexto, significa viver prosperamente. Em 2 Reis, capítulo 18, verso 32, diz: até que o rei os leve para morar num país parecido com o de vocês, onde há plantações de uvas para fazer vinho e onde há trigo para fazer pão. É uma terra de oliveiras, azeite e mel. Se fizerem o que ele está mandando, vocês não morrerão, mas viverão. Não deixe que Ezequias o engane, fazendo vocês pensarem que o Senhor vai salvá-los. A expressão vocês não morrerão, mas viverão traz a ideia de ausência de morte precoce. É o entendimento de viver longamente saudável. Igualmente, é possível notar a mesma expressão no texto de 1 Samuel, capítulo 10, verso 24, que diz: Samuel disse ao povo: aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu. Não há ninguém igual a ele entre nós. E todo o povo gritou: viva o rei! Eis aqui uma explicação muito interessante a respeito da expressão viva o rei. Ela é comumente vista em filmes de época, que retratam as eras dos reis e impérios, mas essa proclamação pela massa era uma declaração de prosperidade ao rei. Todavia, não era usada apenas como ovação ou como um grito de alegria em celebração ao rei, não. Essa expressão, viva o rei, era uma forma declarada de dizer, viva prosperamente o rei, ou vida longa ao rei. Aliás, essa última expressão é mais visível nos filmes de época. De certo, essa proclamação era uma forma do povo manifestar que o rei permanecesse longamente no trono, exercendo seu reinado sobre eles. Era basicamente uma expressão que indicava amor e aceitação pelo rei levantado. Essa expressão está relacionada à questão de cura, isso mesmo que você leu, cura física. Note que a definição da palavra raiá é prosperidade de uma vida longeva, ou seja, é o conceito de uma vida saudável, de uma vida longa com saúde em abundância, uma vida curada, acarretando em uma longa vida exercendo o governo.
Neste aspecto, podemos entender que a prosperidade bíblica também está relacionada a uma vida saudável, uma vida com promessas de cura de Deus sobre aqueles que o temem. Com isso, podemos entender que é uma promessa de Deus viver muitos anos de forma saudável. É uma bênção de Deus sobre os seus. Minha breve oração neste momento é para que você tenha vida longa, uma vida próspera diante de Deus e dos homens. Terceira definição da palavra prosperidade: chacal. A terceira definição no Antigo Testamento da palavra prosperidade é chacal, que significa a sabedoria que traz prosperidade. Textualmente significa ser sábio, agir sabiamente e, por extensão, ter sucesso. Uma vez que ela significa ser sábio, agir sabiamente, podemos ver prosperidade bíblica no aspecto da sabedoria, e se também está relacionado ao significado de ter sucesso. Então também indica que prosperidade é resultado de ações sábias, de atitudes sábias, de uma vida de sabedoria. A Bíblia nos diz em Tiago, capítulo 1, verso 5, que se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Ou seja, quando você pede a Deus sabedoria, está pedindo por prosperidade, mas apenas aqueles que têm relacionamento com o Senhor serão capazes de usufruir do que está disponível nele. Mais uma vez, para viver a prosperidade bíblica é preciso estar nele, pois a fonte da sabedoria é o Senhor. É possível encontrar a palavra chacal também no texto de 1 Samuel 18, dos versos 12 a 14, que diz: Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados, e Davi conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. A raiz primitiva da palavra chacal neste texto é êxito. Em outras versões está bom êxito. Neste aspecto, a palavra chacal significa ser prudente, ser cauteloso, compreender sabiamente e prosperar. Até por isso você poderá encontrar esse texto dizendo que Davi agia com prudência em todas as suas expedições. Observe que a Bíblia diz que Saul tinha medo de Davi porque via que o Senhor era com Davi. E em contrapartida, o Senhor havia se retirado da vida de Saul. Na primeira definição de prosperidade foi dito que a fonte da prosperidade de José era que o Senhor estava com ele. Novamente é possível notar o mesmo conceito, mas agora na vida de Davi. O reconhecimento do sucesso, do bom êxito, o reconhecimento de ser bem-sucedido, de agir sabiamente estava atrelado ao fato do Senhor ser por Davi, ou seja, da presença de Deus na vida de Davi. Com isso em mente, podemos entender o que é ter sucesso, o que é ser uma pessoa bem-sucedida na vida. Deixe-me perguntar algo. Pense agora num homem de sucesso da atualidade. Quem veio à sua mente? Confesso que todas as vezes que ensinei a respeito e fiz a mesma pergunta ao público presente, recebi respostas como Cristiano Ronaldo, Bill Gates, Steve Jobs, Silvio Santos, entre outros. Entendo que são homens com muitos recursos financeiros, muitos bens. Contudo, as súbitas respostas revelam conceitos internos que estão instaurados como referência de sucesso. Ou seja, a referência de sucesso está relacionada diretamente com fama, poder e dinheiro. E se a referência de sucesso está relacionada à quantidade de dinheiro e bens, fama e poder que uma pessoa possui, então colidimos diretamente aquilo que é sucesso para o Senhor. Entenda, pontualmente existem 2 fundamentos essenciais a respeito de prosperidade bíblica que jamais podemos esquecer, sendo que o primeiro é renovação de mente e o segundo é propósito. O apóstolo Paulo nos ensina assertivamente como a sua vida é um modelo de sucesso por cumprir com seu propósito. Vejamos o que ele diz aos Filipenses, capítulo 1, versos 12 a 21. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e aos demais que estão na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho.
Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiro, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meu Deus! O apóstolo Paulo está escrevendo esta carta de dentro de uma prisão, passando frio, fome, em um lugar imundo, e mesmo assim ele nos informa no capítulo 4, versos 4: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Que estava alegre mesmo diante daquela situação. O fundamento da alegria de Paulo, mesmo dentro de uma prisão, era cumprir o que lhe foi proposto por Deus. Lembre-se que um dos aspectos da prosperidade é agir sabiamente, com prudência, considerando a vontade de Deus. Ou seja, enquanto para o mundo o sucesso é fama, poder e dinheiro, sucesso para os cristãos é cumprimento de propósito. Algumas pessoas não conseguem se enxergar prósperas hoje pela falta de compreensão do que é verdadeiramente o propósito para a vida delas. Se você não renovar sua mente e compreender seu propósito, provavelmente não entenderá a dimensão de prosperidade que está vivendo. Se hoje você está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida, então você é mais próspero que possa imaginar. Sucesso é você estar no lugar certo, na hora certa, fazendo aquilo que Deus determinou para você, assim como ele havia determinado para o apóstolo Paulo. Quarta definição da palavra prosperidade: Shalá. A quarta definição da palavra prosperidade deriva do hebraico shalá, que significa o estado de imperturbabilidade da prosperidade. Procede da raiz da qual se derivam as palavras tranquilidade e sossego. Apesar de parecer estranha, essa palavra imperturbabilidade, ela traz o conceito de tranquilidade, paz, uma ausência de perturbação. Em outras palavras, aquilo que não consegue tirar o seu sono. Quantas pessoas que, à medida que crescem financeiramente, o nível de tranquilidade e paz delas é reduzido, os níveis de perturbação aumentam, não conseguem sair de férias e desfrutar do que tem por conta da quantidade de problemas que lhe acompanham. Ou seja, aumentou o capital e as posses, mas diminuiu a certeza de poder confiar naquele que tem o controle de todas as coisas. Em Jeremias, capítulo 12, verso 1, texto sobre um contexto negativo, que o profeta questiona a justiça de Deus. Faça um apontamento nas duas perguntas apresentadas. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem o mal alevosamente? Vamos avaliar a relação das duas perguntas, pois olhando para elas podemos concluir que há um questionamento sobre prosperidade e paz. Isso porque ambas se relacionam. É como se Jeremias estivesse questionando: se os ímpios estão prósperos, então por que estão vivendo em paz? Não quero apontar a intenção do profeta Jeremias, mas da relação entre prosperidade e paz. A prosperidade bíblica está também relacionada com a paz, e para nós cristãos não é uma paz comum, pois ela só pode ser vivida, e mais uma vez digo, por aqueles que possuem um relacionamento com Deus. É por isso que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14, verso 27. Assim como o sucesso do mundo não é o conceito estabelecido de sucesso do reino de Deus, a paz do mundo não é a que procede de Deus. Paz para o mundo é a pessoa conseguir manter tudo sob controle e manter tudo na força de seu braço, segundo sua capacidade e poder que exerce. Por isso, essa pessoa consegue dizer que está em paz quando está com tudo friamente calculado, conforme ela planejou. Mas sabemos que essa paz é diferente, afinal, as coisas nem sempre saem conforme planejado. Os discípulos acordaram Jesus no meio de uma tempestade, pois perderam a paz no meio daquele caos. Porém, Jesus dormia em meio a tudo aquilo, mesmo em meio à tempestade, porque descansava em paz, naquele que sustenta o universo. Aliás,
Jesus sabia que havia um propósito a ser cumprido. Por causa disso, estava em paz em relação ao seu destino. O mundo jamais saberá o que é ficar em paz em meio ao caos. Somente os cristãos que se relacionam com Deus poderão usufruir da paz que Ele concede. Filipenses capítulo 14, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz, a Bíblia diz que excede o entendimento, ou seja, o entendimento mundano sobre saber descansar em meio ao caos é inexplicável. Inclusive, parece que tem horas que a paz que estamos vivendo em Deus incomoda aqueles que estão em momento de turbulência. Tentar avaliar essa paz no intelecto não é possível. Você jamais entenderá. Por isso a Bíblia diz que excede o entendimento. Por isso o mundo nos julga, porque sabemos viver em paz mesmo olhando e conhecendo a realidade da situação. Contudo, não vivemos de acordo com essa realidade, mas fundamentos naquele que tem o controle de todas as coisas. Essa paz só pode ser vivida por aqueles que se relacionam com o Senhor. Essa paz é respaldada na confiança que temos no caráter daquele que sustenta todo o universo. Ele domina sobre tudo e todos. Lembro-me de uma história de um homem que estava vivendo um tempo longo de crise e foi atrás de um artista para criar uma pintura que ele pudesse olhar e sentir paz. Após dizer isso para o pintor e passado alguns dias, foi-lhe entregue um quadro com uma bela mansão e em torno uma paisagem fantástica. Aquele homem em crise não entendeu e pediu para o artista se explicar. Ele falou: paz é você saber que tem um lugar para chamar de seu, um lar, sua segurança, seu canto, um lugar que você vai voltar. Aquele homem rico respondeu: tudo isso já tenho, mas não tenho paz. Inquieto e frustrado, o homem em crise foi atrás de outro pintor, pois achou que o problema estava no artista. Após o término da arte, o pintor lhe apresentou uma pintura cheia de mulheres belas, muito dinheiro nas mesas e bebidas por todos os lados, e explicou a sua arte. Paz é viver o prazer, porque são os prazeres da vida que nos traz a paz. Mais uma vez aquele homem rico disse: tudo isso eu tenho, mas não tenho paz. Decepcionado, o homem rico saiu andando pela rua atrás de um artista de rua. O encontrando, fez o mesmo pedido. Novamente, passado alguns minutos, a pintura já estava pronta. Quando o homem rico olhou para o quadro, ficou indignado com o pintor e esbravejou: eu pedi para pintar algo que revelasse a paz, e você pintou um mar revolto, com um barco quase virando, nuvens cinzentas e uma tempestade furiosa batendo esse barco? O pintor disse: repare nos detalhes da pintura. A paz não está no mar revolto, ou no barco quase virando, ou na tempestade. Observe a pintura e veja que no meio de tudo há um pássaro repousando em cima de uma rocha. Isso que é a paz, continuou o pintor. Paz não é a ausência de tempestade, nem a ausência de dificuldades, não. Paz é como esse pássaro, que no meio de tudo isso está firmado numa rocha inabalável, e essa rocha é Cristo Jesus. Querido leitor, é por isso que podemos viver a plena paz. Estamos fundamentados sobre a rocha, que é Cristo, independente das circunstâncias à nossa volta. Quinta definição da palavra prosperidade, Dashem. O último conceito de prosperidade no Antigo Testamento é Dashem, que significa prosperidade abundante. Esse termo é mais frequente nos textos poéticos do que nos prosaicos. Logo, trata-se de um vocábulo poético e idiomático hebreu. Literalmente significa engordar, ser gordo e, consequentemente, ser próspero. Duas verdades concernem a prosperidade: suficiência e sentimento de bem-estar advindo da prosperidade. O conceito dessa expressão é entendimento de algo que possa ser visto, de algo visível. De todas as palavras que vimos até agora sobre prosperidade, nenhuma delas estava apontando especificamente para algo material ou recurso financeiro. Contudo, não podemos desvincular que a abundância de recursos ou de bens também fazem parte do conceito de prosperidade bíblica. Ou seja, esse termo hebraico Dashem é quem define a abundância de recursos para si e para outros. Vejamos agora alguns textos bíblicos aplicando essa definição. O primeiro está em Gênesis, capítulo 27, versos 28, que diz: assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e a abundância de trigo e de mosto.
A Nova Versão Internacional diz assim: que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. No texto em questão, a palavra gordura do hebraico dashem, que aponta para bens materiais e dinheiro. Contudo, é importante dizer que nem todas as vezes que a palavra prosperidade é citada na palavra, necessariamente está querendo apontar para dinheiro. No entanto, quando a Bíblia diz sobre riqueza, com certeza está falando sobre finanças ou bens materiais. Quero que você analise comigo mais um texto, mas vejamos em várias versões para ampliar nosso conhecimento. Em Provérbios 11:25 diz assim: revista e corrigida. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Nova Almeida atualizada. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. A alma generosa prosperará, e quem dá de beber ao sedento será dessedentado. O princípio da generosidade é muito mais profundo que imaginamos, pois Deus está dizendo que se você der aquilo que te custa, isto é, se você entregar aquilo que te faz sangrar, então Deus te prospera. Note que o texto informa: quem dá de beber ao sedentado será dessedentado. A Bíblia não está dizendo que se tendo uma jarra de água e der o copo para o sedento será saciado. Afinal, dessa forma não precisaria ser dessedentado, se tivesse dado do que sobrava. A aplicação do texto significa que aquele que deu a água para o sedento passou a ter sede. Ou seja, se você der o que te custa, Deus se compromete a suprir aquilo que você precisa. Isso é generosidade. Generosidade não é o que me sobra. Generosidade é dar o que me custa. Generosidade é dar aquilo que é importante para você. É compartilhar daquilo que você possui com o outro que está precisando. Vamos agora para Provérbios 13:4, que diz: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Observe o princípio neste texto. Pode-se afirmar que o recurso abundante está disponível para aqueles que são diligentes. Com efeito, preguiça não faz parte do padrão de quem quer prosperar. A abundância financeira está disponível para aquele que é diligente, que trabalha e se esforça, e não para o preguiçoso. Algumas pessoas confundem que viver pela fé é pensar que não deverão fazer nada e Deus se encarregará de mandar uma pessoa na porta da casa delas com uma bolsa de dinheiro. Ao contrário, a fé exige uma ação correspondente, ou seja, à medida que você se move em fé, Deus libera recursos a seu favor. Viver pela fé é ser diligente à direção que Deus te deu. Quem não quer se mover também não espere receber. Neste capítulo foi apontado as 5 definições de prosperidade no Antigo Testamento. No próximo capítulo veremos a definição de prosperidade no Novo Testamento.